Olá, eu sou a Joana. E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar. Nela, o destino é o sentimento de realização. E eu já fico toda arrepiada de contar essa jornada. A jornada da Paulinha Oliveira, que é a nossa convidada de hoje, facilitadora, professora e aluna da obra Um Curso em Milagres, facilitadora da comunidade Frequência do Amor, uma comunidade online que se dedica a viver na prática os ensinamentos dessa obra, que não é deste mundo, literalmente. E eu acho que a Paulinha também não. Então seja muito bem-vinda, Paulinha. Melhor descrição, amei. Obrigada, Jo. Obrigada, Verusca. Obrigada a todos que estão ouvindo a gente. Que honra estar aqui nesse espaço tão lindo, assim. É realmente uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Eu acho que... Desculpa, Jo, eu só queria colocar uma coisa que eu tô sentindo, né? Quando eu comecei É engraçado isso, a gente entra no campo já do convidado, né? Quando a gente começa a gravar. E, nossa, eu tô sentindo uma energia, assim, sabe? Uma emoção, de verdade, Paulinha. Eu não sei o que vai acontecer aqui hoje, mas eu sinto que promete. Eu tô muito feliz de ter você aqui também. Seja bem-vinda. Obrigada, que gostoso. A vontade, a necessidade que a gente viu, Paulinha, ao pensar nesse podcast, era identificar, né, para a gente poder colocar ele na prática, como é que a gente pode identificar sinais, né, da nossa jornada, na nossa jornada. Peraí, eu vou voltar tudo isso, porque acho que eu fiquei muito confusa, que eu também fiquei meio emocionada. Léo, volta tudo. Ou não, ou deixa essa emoção. Mas é que eu fiquei confusa mesmo. Olha lá, a Verusca já tá de lencinho. Cara, muito louco, não sei o que é, mas vamos lá. Nada, é amor. Deixa fluir. Mas o que eu tava falando quando a gente pensou nesse podcast, a gente pensou qual que é a utilidade que esse podcast tem de ter para as pessoas, né? E a nossa intenção era identificar, a gente tem um roteiro quase que duro, sabe? Quase que a gente não muda muito esse roteiro, para justamente as pessoas não se preocuparem muito com qual pergunta a gente vai fazer e se preocuparem com os sinais ou com as respostas ou com os padrões de respostas que os nossos entrevistados trazem nas suas jornadas, que são distintas, mas cujos sinais são muito parecidos. E se vai ter chuva de sinais, gente, é na jornada da Paulinha, porque a Paulinha se guia por sinais, né? Então eu queria, Paulinha, começar essa entrevista com você perguntando: você pode nos levar para o momento? E aí, se você puder nos trazer elementos desse momento, né? Onde você estava, o que você estava sentindo, quem estava com você, né? Existia mistério, existia magia, existia alguma atmosfera nesse momento que você disse sim para sua jornada de liderança? Nossa. Apertem os cintos aí, vamos lá, então. Agora eu que estou emocionada. Que gostoso. Que delícia de pergunta. Bom, assim, se eu olho para a história de Paulinha, eu acho que tiveram vários momentos, seria até injusto eu falar que foi um só, assim. E continuam tendo, porque eu acho que esses momentos, isso que você está falando, são fundamentais para, eu digo, fortalecer as perninhas nesse caminho, né? A gente precisa deles mesmo, assim, a gente precisa ser convencido, né, da nossa importância mesmo, né, no mundo, e todos são igualmente importantes. Então, eu sinto que esses momentos são presentes do céu mesmo. Eu tenho vários momentos quando criança, assim, nossa, que eu me lembro até hoje como isso, como sinais, assim, ó, é isso, porque desde pequena eu sempre tive um incômodo muito grande no meu coração com esse mundo, assim. Eu olhava e eu não entendia, eu falava, não é possível, o que que é isso? Onde que a gente está? O que que está acontecendo? Então eu sempre tive essa inquietação.
E esses momentos que me levavam além do mundo, para mim sempre foram importantes, eu sempre valorizei muito. Eu lembro, eu nasci e fui criada numa cidade muito pequena, no interior de Minas Gerais, chama Santo Antônio do Monte. Cidade pequena, você sabe, né, Jo? Agora você sabe. Todo mundo conhece todo mundo, enfim, tem aquela atmosfera gostosa mesmo de relacionamento, né? Então você fica sabendo da vida de todo mundo. E eu me lembro que eu morava numa casa que ficava de frente para uma montanha, e na montanha tinha uma cruz iluminada. E quando criança, eu tinha vários momentos, a minha janela dava para essa montanha com a cruz do meu quarto. E tinha vários momentos que eu, inquieta com o que eu via, com o que eu percebia, né, das coisas na cidade. Meu pai é médico, então eu acompanhava algumas coisas, né? Sabia quem estava doente, quem estava doente de novo, quem não estava, e sempre com aquelas perguntas, né? O que está acontecendo com esse mundo? Por que que algumas pessoas ficam doentes e outras não? Por que que algumas pessoas são felizes e outras não? Porque é isso, né? No interior você sabe direitinho, você olha, você sabe, aquela, né? Tem as figuras definidas. Então, eu ficava muito inquieta e eu voltava para o meu quarto, fechava a porta e ficava sentadinha lá olhando para aquela cruz. Depois de muitos anos, eu fui descobrir que isso era meditação já, né? Eu ficava sentadinha lá olhando e contemplando aquela cruz. E tiveram vários desses momentos em que eu sentia que eu ia além, sabe? Eu ficava sentadinha, aquela janela, a montanha e o cruzeiro lá, eles chamavam de cruzeiro, né? Que era uma cruz iluminada. E aquilo me levava além, assim, me dava esperança de que tinha alguma coisa além desse mundo. Então, esses foram, digamos, os primeiros momentos, assim, que eu me deixei levar por símbolos, por experiências, né, que me levavam além do mundo, porque aquilo me dava uma paz, me dava uma esperança, assim, que eu falava, uau, tem algo a mais do que isso aqui, né? Aquilo me alimentava. E sem contar que, assim, eu sempre gostei de anjos, fadas, pássaros, tudo que tinha asa era comigo mesmo. Eu tinha uma tia-avó muito querida e ela tinha uma coleção de anjos. E o meu lugar preferido no mundo era a sala de anjos dela. Então, sempre que eu estava triste, que eu estava com alguma emoção, eu ia para lá, porque era uma salinha, um quarto com várias estantes assim, e ela foi professora, então ela ganhava esses anjos, era uma coleção mesmo, da cidade inteira. Ela foi professora da cidade inteira e todo mundo, por gratidão, dava um anjinho para ela. E aí eu ia para lá, eu chegava triste, eu quero ir para a sala de anjos. Aí ela me deixava, eu ficava lá com os anjos. E Gente, até olha só. hoje, E quantos até anos hoje você tinha, Paulinha, nessa época? Localiza a gente no tempo aí. eu sempre fui muito precoce, assim. Eu imagino que eu tinha, sei lá, uns 7, 6, 7, 8 por aí. Inclusive tem uma história super legal disso, porque com esse incômodo, minha mãe conta que minha mãe trabalhava no banco, então ela trabalhava o dia todo fora, e eu ficava lá na casa com ela, com essa minha tia-avó, que era minha avó praticamente, ela é irmã da minha avó, só que eu não tenho avô, então as duas criaram todo mundo juntos, assim, e as casas delas eram perto, assim. Então eu ia para lá ou para casa da minha avó, e teve uma vez que eu fui e eu tinha uma malinha rosa, eu tenho ela até hoje. Aí peguei a malinha e fugi de casa e fui pedir emprego numa escola que tinha lá do lado. Aí ligaram para minha mãe, eu tinha 8 anos. Oi, aqui, sua filha tá aqui pedindo emprego. Então eu já tinha, né? Acho que foi o primeiro ponto, já tinha em mim essa vontade de, digamos, mudar o mundo. Naquela época eu ainda acreditava que era mudar o mundo, né? Que eu queria fazer alguma diferença no mundo. E isso sempre me acompanhou, assim, era como se eu soubesse mesmo que eu tinha alguma coisa muito importante para fazer aqui. E eu queria começar logo, assim, eu sempre fui muito precoce, tipo, 8 anos, estou lá pedindo emprego. E foi tão forte que um tempo depois a minha tia tinha uma escolinha, eu enchi o saco de todo mundo, assim. Ela me contratou, foi meu primeiro emprego, foi contar a história para os alunos dela nessa escola. Eu não sei por que me veio esse momento, claro, tiveram outros, e aí teve um muito forte também, que aí eu já foi um pouco mais, né, recente, já tinha começado meu caminho espiritual, minha busca. Foi quando eu me entreguei para a Frequência do Amor, né, quando eu falei sim para o que parecia ser esse projeto Frequência do Amor, sem entender.
Esse foi também muito forte. Então, depois de várias, um corte no tempo, né? De 8 vai para 20 e poucos anos. Nossa, nem sei fazer essa conta, mas tem uns 7, 8 anos isso, eu acho. Eu buscava isso, porque eu falava, eu sentia isso, ó, tem alguma coisa que eu preciso fazer aqui por esse mundo, nesse mundo, e cadê? O que que é? Eu sempre muito curiosa para saber isso, e com essa sensação de que era uma coisa muito grande. Só que eu ainda achava que era uma coisa no mundo, né? Uma coisa grande no mundo, para o mundo. E eu busquei isso no mundo. E aí, de fato, eu tive um projeto de autoconhecimento, né? Que começou a crescer muito. Meu Instagram cresceu muito na época, começou a crescer. Só que aí foi o maior tombo, né? Porque na mesma proporção que cresceu, caiu rapidamente. E aí foi o rompimento de uma sociedade, um rompimento de um sonho, né? Porque eu estava justamente nesse lugar, tipo, olha, quero construir alguma coisa para o mundo, e a gente estava vendo resultados, mas do nada a coisa acabou, assim, foi a maior decepção. E hoje eu vejo que foi o maior presente, porque foi o principal ajuste de rota que eu tive até hoje, assim. Um dos principais, né? Porque o primeiro foi trocar uma carreira executiva, projetos no mundo executivo, para me dedicar a um propósito maior, assim, né? A cuidar, enfim, das pessoas e de mim mesma, em primeiro lugar. E o segundo foi esse, de olha, não é aqui o seu caminho, porque estava ficando grande no mundo. E aí, dessa decepção, veio esse rompimento dessa sociedade, onde eu fiquei muito perdida, assim, ó. Eu não entendia, porque na minha cabeça eu estava construindo tudo perfeito. Nossa, fiz vários cursos na época, de tudo que eu podia, assim, para me capacitar. E aí, do nada, isso acabou. E aí, em uma dessas experiências, quando acabou, essa minha ex-sócia sentiu, ela falou: olha, eu não quero mais. E eu falei: como assim? O negócio está crescendo. Foi um conflito enorme. E eu falei, como assim? Calma, né? E eu tinha investido tudo que eu tinha, tudo que eu tinha. E ela numa sensação de briga mesmo, assim, ó, E eu falava, não, calma, não é isso que eu quero, tem alguma coisa muito errada aqui, né? E aí a gente tinha uma aula, a gente dava aulas, nessa época eu morava em São Paulo, então a gente dava aulas no Parque Ibirapuera, no Parque do Povo, a gente fazia parcerias, eventos para empresas, a gente trabalhava muito com empresas também. A gente tinha uma aula contratada de uma empresa que ia ser no Parque Vila Lobos. Então, e ela dava yoga e eu dava meditação, que nunca. E com o estudo da mente, que já tinha um pouco de um curso Milagres, mas ainda era mais meditação e coaching na época. E aí a gente tinha essa aula contratada. E, tipo, acho que foram 4 ou 5 dias antes, ela falou, não vou mais, acabou. Eu falei, como assim? E não tinha como cancelar essa aula. E era uma amiga minha de uma agência que falou, olha, já tá tudo divulgado, era uma empresa grande, não tem como, tipo, você tem que dar. E eu quebrada por dentro, eu falei, como que eu vou dar aula sozinha? E, enfim, foi uma confusão. E eu não podia nem usar o nome, porque ela queria brigar pelo nome que a gente tinha na época do projeto. E aí eu falei, acho que eu preciso de ajuda, de uma ajuda aqui, né? Eu preciso de uma ajuda. Dos E essa foi anjos uma de novo, né? É como se você dos voltasse para a anjos. sala dos anjos da sua tia de novo. Foi. E esse foi o momento em que eu acho que eu aprendi a realmente me comunicar com eles, assim, né? Que na época realmente eu acreditava que eram anjos que me guiavam. Hoje eu sei que é Jesus, mas na época eu não podia nem ouvir esse nome, assim, eu tinha muito preconceito, muito medo, tinha muita distorção na minha mente, né, sobre o que era Jesus e por causa de questões religiosas, enfim. Então os anjos eu aceitava, anjo estava mais perto para mim. E aí eu não tinha o que fazer, eu me ajoelhei, eu lembro que ela queria brigar pelo nome e a moça lá da empresa me pressionando porque precisava fazer isso, eu não podia mais usar o nome, eu não tinha saída. Eu lembro que eu me ajoelhei mesmo, foi uma das cenas mais fortes. Assim, morava com meu primo, num quartinho pequeno, assim, em São Paulo. E aí tinha uma cama, um criado, um armáriozinho pequeno, assim. Eu ajoelhei e falei, olha, eu não sei o que fazer.
eu tô quebrada, eu não tenho a menor condição de dar essa aula, eu não sei o que que eu faço, me ajuda. E aí me veio na época eu estava estudando o curso e tinha uma professora do curso, que é a Gabi Burstein, que é uma americana, e ela me ajudou muito no início, assim, hoje eu não sigo tanto ela mais, mas no início ela me ajudou bastante. Ela falou, olha, conversa, pede para Deus, pede um sinal claro. Falei, será que esse trem funciona? Eu vou testar, não tinha outra opção. Eu falei, olha, então é o seguinte, se for para eu brigar por esse nome, porque na verdade o nome era meu antes dessa sócia entrar. Então, pelo mundo, eu tinha todos os direitos pelo nome. E já estava tudo divulgado. Se eu fosse seguir mesmo as coisas no mundo, tipo, eu tinha provas de que eu tinha esse direito e tal. Falei, se for para eu entrar, e ela estava numa sensação de briga mesmo, mas eu não queria. Falei, se for para eu brigar, se for para eu não, se for para eu te entregar tudo, até o nome, me mostra um passarinho. Eu lembro que eu fiz essa oração. Se não, eu brigo e eu vou saber que você está comigo. E foi uma oração muito forte, assim. Isso, eu acordei de manhã nisso. Aí eu passei o dia todo e eu trabalhava numa clínica de medicina integrativa na época, sempre tinha um tanto de passarinho. Eu via muitos passarinhos na rua, porque meu olhar sempre, nada de ver passarinho. E aí, à noite, a mulher me pressionando de novo, de joelhos, e falei, então, eu tô entendendo que é para eu brigar por esse nome que você vai estar comigo, certo? Manipulando tudo ali, né? De joelhos. E aí, conversando mesmo, ó, tô com medo, tô não sei o quê, mas achando que era a briga. Na hora que eu fui, levantei, fiz essa oração, na hora que eu fui apagar a luz do quarto, eu ouvi, eu olhei assim, do lado desse criadinho tinha um quadrinho do Espírito Santo, que uma das alunas da época tinha me dado de presente desse projeto na época, me deu de presente, era um quadrinho pequenininho com o Espírito Santo. Na hora que eu fui apagar a luz, eu olhei, mas sabe quando você olha e não quer ver? E eu ouvi, isso é um passarinho, não é não? Aí eu, tô ficando doida, né? Tipo, Ai, apaguei a luz, Paulinha, deitei, tô como se toda não arrepiada. tivesse acontecido nada. E aí a voz de novo, isso é um passarinho. E aí eu acendi a luz, ajoelhei e falei, toma, toma tudo, toma esse nome, toma a minha vida, toma tudo que eu penso que eu sou, tudo que eu penso que eu tenho, toma. Eu não sei. É tudo seu, entendi. Foi muito forte, muito forte. E aí, depois desse dia, a sensação que eu tinha era que eu estava sendo carregada, literalmente. Tem uma sessão no Curso Milagres que Jesus fala que é o lugar que a gente deveria estar em todas as situações do mundo, que é acima do campo de batalha, né? Nesse lugar de observador. Eu comecei a assistir, teve conflito, mas eu não me envolvia. Foi didático a sensação que ele estava realmente me carregando. E para mim, aquele momento foi o momento do sim. E no dia da aula, só para fechar essa história que se deixava falando, né, gente? É, mas no dia dessa aula, que foi acho que 2 dias depois, eu já estava num lugar de confiança, eu já tinha sentido que eu não estava sozinha. Isso para mim foi fundamental para eu falar assim. E até hoje, assim, quando eu não sinto essa conexão, eu paro tudo, tudo, volto e busco primeiro essa conexão, porque eu sei que ela é a base mesmo de tudo. E toda vez que eu tento fazer alguma coisa sozinha, eu sem conexão com esse lugar, o preço é muito caro para mim hoje, né? E eu aprendi isso lá nessa situação. Então, acho que 2 dias depois, não sei. Aí, né, no dia seguinte eu liguei e falei: olha, coloca a aula, Paulinho Oliveira. Não sei, eu vou dar essa aula para eu dar mesmo, sentir que era. Mas não usa esse nome. É Paulinho Oliveira, meditação, nem lembro direito o que que foi. E quando eu tava. Essa parte foi muito linda. Quando eu tava indo para essa aula, chegando no Parque Vila Lobos, ia ser um piquenique, assim. Era lindo, assim, tava tudo montado. Eu no caminho, chegando para dar aula, eu ouvi Frequência do Amor. Aí eu, o que que é isso, né? Frequência do Amor. De novo, não entendi. Frequência do Amor. Ah, legal, né? Bonito esse nome, beleza. Aí na hora que eu fui chegando perto da coisa, essa é uma aula da frequência do amor. E foi o tema
E aí foi para mim aquela aula, né? E foi muito simbólico, porque foi, digamos, o início da frequência e como ela é até hoje, assim. Nunca foi sobre a frequência do amor, que é a comunidade online hoje, né? Nasceu ali e desse lugar guiado, né? Que não foi a Paulinha buscando, eu não queria mais nada, veio, para mim era aquilo, ó, veio, frequência do amor. Então foi guiado e ao mesmo tempo para mim, porque tudo que eu faço na frequência hoje é isso. Se não for para mim primeiro, não funciona. Eu sou a primeira aluna, assim, eu tenho que ser sempre a primeira aluna, porque senão não funciona. E foi ali, aquela aula me salvou. E assim é até hoje, assim. Cada live, cada retiro, cada imersão, enfim, qualquer coisa que eu faça em nome da frequência, se eu tenho que eu tenho que topar receber, sabe? E aquilo ali foi muito simbólico, o início dela ser como ela é hoje, assim. Mas foi esse sim, acho que o meu sim veio por isso, assim, porque eu precisava. E até hoje preciso, né? Então, o meu sim é só para isso e por isso, assim, é para mim. E obviamente por todos, porque nesse lugar eu sei que quando eu recebo parece, né? E foi uma desconstrução muito grande para mim, porque antes o projeto anterior era sobre as pessoas. Eu tinha certeza que eu ia salvar o mundo, eu tinha certeza que eu ia ajudar as pessoas, era isso que eu acreditava. Então, esse outro jeito de funcionar foi uma desconstrução muito grande para mim, porque eu achava que era egoísta, eu achava que era muito autocentrado. E na verdade, não, eu via que quando eu recebia, todos recebiam. E quando eu não recebi, quando eu estava tentando dar isso para alguém sem receber, que é o curador não curado, que o Cruz fala, né? Não adiantava, ficava uma coisa superficial, sem essa verdade mesmo por trás, sabe? Então é isso, gente, um pouquinho, né? Alguns cortes. Isso continua acontecendo até hoje, porque até hoje eu ainda, né, duvido, tenho que voltar, me ajoelhar e falar, preciso de uma experiência dessa, eu tô precisando. E não, nunca falha, sempre que eu peço, eu recebo. Como poderia falhar, né? Como poderia Bom, falhar? Quer falar, Vê? Você tá Eu tô sentindo impactadíssima, coisa. assim, de verdade. É engraçado, né, que quando a gente começou a gravação, eu comecei a sentir algo diferente, sabe, Paulinha? Mas agora eu entendi. E tem tantos elementos na sua jornada que eu e a Jo, a gente sempre fala, né, sobre esses elementos que são sinais claros de que você está salvando o mundo, sim, sabe? Eu acho que isso que você trouxe, né? Ah, eu queria mudar o mundo, mas não era bem isso. Você está mudando o mundo de várias vidas, assim, né? Mudando o mundo de várias pessoas, né? Então, você traz o incômodo, né? Você traz os sinais, né? Você traz a dor. Acho que essa fluidez também, né? De quando você percebeu que você estava brigando por algo que não era exatamente aquilo pelo qual você deveria brigar, porque o propósito ele está muito relacionado à fluidez. Acho que esse é um ponto muito importante para destacar assim, na sua jornada, né? Quando você entra no fluxo da vida, é quando você percebe que você está cumprindo o seu propósito, né? E quando a gente está brigando com a vida, a gente está indo na contramão daquilo que a gente deveria fazer, né? De fato. E é claro que eu te vejo já como uma pessoa abençoada por se conectar com isso tão cedo, né? Por ter clareza disso tão cedo, mas são elementos que a gente gosta de sublinhar, como a gente diz aqui, para que as pessoas tenham essa percepção, né? Então, existe um incômodo antes do propósito ficar claro. Né? Existe um sofrimento também quando você não está alinhada com esse propósito, né? E hoje você disse que às vezes você precisa também se conectar, né, de novo, porque às vezes você tem dúvida e é do ser humano, né, ter essa dúvida. Quais são os principais sinais hoje na sua jornada, assim, na sua caminhada, que você percebe que estão te indicando que você está no caminho certo hoje, né? A gente entendeu até aqui, né? Mas hoje, quando você está nessas encruzilhadas da vida aí, o que que você percebe? Quais são os sinais que te mostram qual é a coisa certa a fazer? hum, uau.
Nossa, primeiro que lindo isso que você falou do fluxo, porque é exatamente assim que eu me sinto, assim. E talvez seja isso mesmo, assim, é sutil, né? Mas acho que aprender a fazer essa leitura de quando eu tô conectada com esse fluxo ou quando eu não tô, me salva muito, assim, sabe? Eu tenho que estar muito atenta a essas coisas sutis, assim mesmo. Quando a sensação de estar alinhada, né, a esse fluxo, ela é muito gostosa. E vivendo isso na frequência hoje, né, com tantos parceiros, companheiros poderosos que eu tenho no time, na galera da comunidade, é muito lindo, porque eu vejo reflexo neles disso, né? É, um exemplo, a gente tem um time que cuida do Instagram da Frequência do Amor hoje. Quando eu tô alinhada com esse fluxo, é obviamente que isso reflete neles assim também. E aí o processo de produzir, a criatividade flui, sem esforço, sabe? Tipo, tem a sensação que eu tenho é uma dança, sabe? Esse fluxo, esse é uma dança, é muito gostoso estar nele. O contrário é muito diferente, né? O contraste é muito grande de não estar. Então, e nas pequenas coisas. Então, usando esse mesmo exemplo do Instagram, quando às vezes eu olho, e aí o nosso desafio na frequência hoje é viver essa unidade mesmo, assim, sabe? O curso Milagres fala que essa unidade é a nossa é a nossa essência, né? O que a gente é, nós não somos separados. E em muitos momentos a gente consegue viver isso. Todo mundo escuta uma só voz, só tem um Espírito Santo, né? Te brinca, enquanto tem uma pessoa que não está sentindo igual, vamos conversar, tem cura ali, vamos olhar e tal. Então, e aí o treino hoje é não deixar nenhum desconforto passar despercebido, assim, porque é isso, se eu abro o Instagram e eu vejo algum post que não tem uma sensação estranha, vamos conversar, tem alguma coisa fora do fluxo aqui, né? Então eu acho que é ficar bem atenta aos pequenos desconfortos. Tem uma lição de um curso em milagres que eu amo, assim, eu sempre tenho ela comigo, assim, porque inclusive é uma das armadilhas do ego, né? Para desconectar a gente desse fluxo, na hora que você vê, você já está desconectado e nem você nem viu. Que Jesus fala que não há pequenos transtornos, todos eles perturbam do mesmo modo a paz da sua mente. Então, assim, se eu olho, e isso, gente, exige muito treino mesmo. Se eu olho um post e uma vírgula tá errada, dá uma sensação estranha, isso é um pequeno desconforto. Só que a tendência do ego é falar, deixa pra lá. E algumas vezes a gente cede e fica com aquele desconforto, né? Só que esse desconforto, aquilo fica uma barreira no relacionamento. E aquilo começa a fechar a gente. Aí na hora que você vê, você já, poxa, já tô julgando a Michelle, que deixou esse ponto passar despercebido, aquilo já me distanciou dela. Isso é outro sinal claro, né? De quando a gente se fecha para o relacionamento, quando tem muita projeção, quando você não quer conversar, sabe? Quando você não tem essa disposição de conversar, normalmente aí você quer se isolar, você quer ficar, sabe? Isso é um outro sinal de que eu tô muito desconectada. Então, e exige dá trabalho, né, gente? A gente se manter alinhado com esse fluxo, manter alinhado com o propósito, dá muito trabalho. Por isso, porque não dá para passar nenhum desconforto. A gente tem que ter essa disponibilidade da comunicação, né? E sempre em direção à comunicação, à cura, e ficar sempre muito atento aos incômodos. Então é assim que eu vejo, sabe? E tem fases que, por exemplo, recente, até compartilhei com a Jo, eu fiz uma imersão muito profunda, né? Tem um professor que é parceiro nosso da comunidade, que é o David Hoffmeister, ele tem uma comunidade que fica no México e nos Estados Unidos, então sempre vou, faço umas imersões lá, e dessa vez eu fui, foi muito profunda para mim. E eu voltei muito incomodada. E isso é ótimo. Então, assim, eu também estou aprendendo muito, assim, na minha jornada, a não querer passar rápido pelos desconfortos, sabe? Porque eles são professores. Então, eu voltei muito incomodada, muita coisa se desconstruiu. E eu fiquei desconectada, claro, porque quando a gente está, né, nesse processo de desconstrução, não tem muito como
E aí antes acho que eu tinha muita pressa, sabe? Eu quero sair logo daqui, eu tenho que estar muito bem, eu tenho que estar produtiva, eu tenho que estar bem porque para a comunidade. Não, hoje eu tô tipo assim, calma, eu tenho que estar exatamente do jeito que eu tô e o que que isso está tentando me ensinar, sabe? Qual que é a lição que está aqui na minha frente agora, sem querer acelerar ou sem querer disfarçar, sabe? Sem querer fugir dali, ficar ali. E isso é muito desafiador, muitas vezes por isso. Então, às vezes, eu vejo que eu tô e quero logo corrigir, né? Porque é claro que eu tô. Tipo, por exemplo, tinha reuniões que eu falava, gente, eu não consigo, minha mente não tá, não tá clara o suficiente para a gente estar tomando decisões importantes de, por exemplo, transformar a frequência agora numa ONG. Então, tem decisões muito importantes que a gente precisa tomar ali agora que a minha mente não tava. E aí eu tive que falar, olha, não consigo agora. E ser você ter muita gentileza comigo mesmo, porque que vem aquela pressão de você tem que fazer, não, assim, sabe? Não sei. Então eu tô aprendendo a... Porque eu quero essa profundidade, eu não quero só passar despercebido nisso, sabe? Eu não sei se isso te responde, mas Sim, com certeza. Com certeza. Obrigada. Tem uma outra coisa que eu sublinharia muito nessa jornada, como foi contada até aqui, que é a sensação de redenção, né? A gente vem de uma educação onde você não se rende, né? Onde você luta, onde Controla. você controla, onde você defende, Uhum. onde você tem que saber, né? Onde clareza significa que você sabe o que você quer e Nossa. decide pelo que você quer, né? E você tem na sua jornada muitos momentos de redenção, da sala dos anjos aos joelhos no chão, a não vou tomar essa decisão agora, né? E eu queria entender mais, Paulinha, o que que você sente que compensa a redenção? Hum. Nossa, Ju. Tô arrepiada aqui com essa pergunta. Obrigada. Preciso nesse lugar. Meu relacionamento com Jesus. Você pode falar Hum. mais sobre isso e talvez contar pra gente o que que é o Curso em Milagres? Sim, claro. Nossa, só um minutinho que agora eu senti uma emoção de olhar para isso, assim, do que você perguntou, porque acho que eu tava precisando me lembrar de estar agora também. Bom, Um Curso em Milagres é um livro de autoestudo, né, um livro espiritual de autoestudo que traz os ensinamentos de Jesus de uma forma muito prática, assim, e não religiosa, né, mas com os ensinamentos cristãos, na linguagem cristã, mas sem religião. Ele tem três partes, assim, fundamentais. A primeira é um livro-texto, tem 31 capítulos, com essa teoria que embasa, né, esses ensinamentos, porque ele tem uma metafísica muito profunda, né, são ensinamentos muito profundos, e afinal ele está há mais de 2000 anos tentando ensinar isso para a gente. E tem uma parte prática, que são os exercícios. Então, um livro de exercícios que são 365 exercícios, um por dia, para a gente treinar a mente, porque a nossa mente precisa de treino, né? E a última parte é um livro de professores, que é como que eu transfiro isso, né? Como que eu ensino para aprender, porque é essa dinâmica, né? Para eu aprender, eu tenho que ensinar, para eu ensinar, eu tenho que aprender, enfim, é junto. Mas a essência de Um Curso em Milagres é o seguinte, que é o principal de Jesus, né? A gente está muito identificado com a mente dividida, com o ego, com o que a gente não é, né? O ego é essa ideia de que nós somos separados, né? Indivíduos com infinitas questões, enfim. Então, e a gente está muito identificado com isso. O curso é para treinar a nossa mente para a gente se identificar com o espírito, que é a nossa essência, né? Com quem nós realmente somos. Então, por isso que é um caminho, né? Um curso de treinar a mente e um curso de caminho, um caminho para a gente se retornar para essa essência. Para isso, a gente precisa desse treino dessa mente que está muito identificado com o ego. E Jesus, ele é simplesmente a demonstração de alguém que fez esse caminho aqui no mundo.
Então, ele treinou, ele aceitou isso e demonstrou isso, né? Que é possível a gente se desidentificar né, do ego e se identificar com o que nós realmente somos, né? Como filhos de Deus mesmo. Então, por isso que ele é o autor desse livro nesse lugar. E o Espírito Santo é a resposta de Deus para esse equívoco. A gente está acreditando que a gente é isso aqui, mas não, Deus já respondeu: não, você não pode ser isso aí, você continua sendo meu filho perfeito, né? E Jesus veio representar essa resposta, né? Então, por isso que tem muita gente que fica confusa entre Espírito Santo e Jesus. É a mesma coisa, só que Jesus foi a demonstração do Espírito Santo, ou seja, da resposta de Deus, de que não adianta a gente tentar ser humano, limitado, sofrer, ficar doente, morrer, não vai funcionar, não é quem a gente é. Então é isso. E aí, óbvio que quando a gente fala, né, de um conteúdo espiritual, a gente está falando de algo que é metafísico, né? Tá além do físico, tá além desse mundo, tá além do que a gente aprendeu. E a metafísica do curso, tem uma frase, né, que é bem famosa, que já ouviu falar de um curso em milagres, que fala: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Essa frase resume o curso todo. Nada real pode ser ameaçado. O que Deus criou, né, o amor que você é, que eu sou, que nós somos, que Deus é, isso não pode ser ameaçado, isso não muda. Nada irreal existe, que é aqui que normalmente a gente tem a maior dificuldade, que é reconhecer, aceitar, se render a isso, né? De que tudo que a gente inventou e tentou criar sem Deus não existe, não é real. Nisso está a paz de Deus. Por isso, quando eu consigo compreender isso, quando eu consigo lembrar que o amor é a verdade e só a verdade é verdadeira, aí eu consigo ver que nada irreal existe, entendeu? Que foi um pouco dessa experiência que eu tive, que eu contei para vocês, né? Quando eu estava identificada com a Paulinha naquela situação em que a minha sociedade acabou, aquele sofrimento era muito real para mim. Era muito tentador cair naquilo e querer brigar pelo nome e tal. Quando eu me identifiquei com o Espírito Santo, né, nessa experiência que eu me rendi a essa experiência, que eu falei que a sensação era que eu estava sendo carregada, eu via a irrealidade daquele sofrimento. Ele ainda parecia existir na forma, mas a experiência que eu tive diante daquela mesma situação, ela foi diferente. E isso é o milagre, é quando não é necessariamente a situação em si que muda, é a minha percepção, ou seja, a forma como eu experimento aquilo que muda de acordo com quem eu estou identificado. Se eu estou identificado com o ego, eu vou experimentar sofrimento, eu vou querer brigar, eu vou querer buscar justiça no mundo, a forma ela vai ser muito real. E se eu estou identificada com o Espírito Santo, o amor é real para mim. E nada vai ser mais importante do que aquele amor. Então, a experiência que eu vou ter nessa mesma situação de conflito vai ser diferente. O milagre é só isso, assim, quando eu troco mesmo com quem eu estou me identificando. E aí, é por isso que eu falei, assim, para mim, esses momentos de redenção, por isso que eu gostei muito da sua pergunta, Gil, é nesse lugar, assim, ó, é literalmente abandonar tudo que me faz identificar com o ego, e muitas vezes isso é muito difícil, porque a gente precisa abandonar as nossas certezas, por isso que, inclusive, é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade com o curso Milagres nesse lugar, porque não é um curso, por mais que tenha esse nome, né, curso, aqui no mundo, curso é para a gente aprender coisas, né? Se você quer fazer um curso, eu vou aprender uma coisa nova, diferente. O curso é desaprender. Ele vai contra a lógica do É em nosso milagres, né? sistema. É em Em milagres. milagres. Então, cada vez que você dá um passo, significa que você desaprendeu algo do seu ego. Sim. E aí, isso é muito difícil, porque, né, tudo que a gente aprendeu com o ego, a gente escolheu. Então, muitas vezes, se render é muito desafiador, porque você precisa abandonar mesmo a sua certeza e falar: eu não sei. Nessa mesma situação, usando ainda essa mesma situação de forma didática, ali eu tinha tudo para comprovar, inclusive, que eu estava certa, né? É abandonar aquilo mesmo e falar: não sei, eu quero a verdade sobre mim, né? Então, e aí quando eu faço isso, a recompensa, né, o que eu experimento é essa conexão com Jesus. E aí
só Jesus de uma forma simbólica, pode ser que lá atrás eu experimentava a conexão com os anjos, pode ser, sei lá, fadas, algum mestre, Deus, não importa ali, essa conexão com algo maior, tipo, olha, eu não tô sozinha, tem algo muito maior que eu aqui. Então, essa é a recompensa que, nossa, nem preciso falar, né? E isso, inclusive, é um ensinamento de Jesus, ele veio mostrar isso no mundo, né? E no curso ele fala muito sobre isso, que é a não defesa, né? A gente aprendeu que se render é fraqueza. Tipo, numa guerra, se você se rende, você é fraco, você vai ser morto. E é o contrário, né? A redenção é a nossa maior força, porque você literalmente, né? Isso é a sensação que eu tenho, que é o que eu tento sempre me lembrar. Me render é literalmente entregar as minhas pequenas, eles chamam de diminutas asas de um pardal, que é isso, né? As nossas asas individuais, elas são de um pardalzinho, pequenininho. Então parece que você entrega essa força para assumir a força de Deus em você, ou seja, as asas de uma águia. Né? Olha a força das asas de uma águia perto da força das asas de um pardal. E aí o que ele fala é, quanto mais você experimenta essa força de Deus em você, quanto mais você experimenta essa força da águia, menos você vai querendo essa força do pardal. Que lindo isso. Uau. E acho que isso que você acabou de explicar, Paulinha, e esse lugar da redenção, né? Independente se você é ou não um estudante do curso em Milagres, né? Se você está ou não familiarizado com esse termo, é a experiência da luz do propósito. É em si a experiência da luz do propósito, né? Porque não importa se você está empreendendo literalmente a frequência do amor ou uma comunidade em torno da vivência do curso em Milagres, ou se você está empreendendo uma empresa, um projeto, uma ONG, um instituto, se você está oferecendo todos os seus passos a algo maior, eles serão usados. Como poderia falhar, né? Sim. E serão usados para que você se lembre da sua real identidade e que você possa transferir isso nos seus relacionamentos, né? A gente fala muito de clarear propósito, não de descobrir nem de definir propósito, justamente por isso, né? Justamente porque as relações vão estar necessariamente nos ensinando alguma coisa e sempre, de alguma forma, é um milagre em relação ao que a gente pensa sobre a gente, né? Sempre que a gente sai bem de uma relação, Sim. tem essa resultante. E aí eu queria te perguntar, assim, como que foi a sua caminhada, né? Porque a sua caminhada foi um grande sim para o curso em Milagres, né? Mas como foi a sua caminhada transferindo isso nas vivências, nos encontros, nas imersões, para pessoas e alunos que não necessariamente estão empreendendo dentro da espiritualidade, mas que estão usando a luz desses ensinamentos para empreender outras missões. Como é que você vê isso acontecendo no mundo? Porque acho que o que você está falando é tão fundamental e tão importante para todas as jornadas de liderança, e como você acompanha outras jornadas também, você pode contar um pouquinho como é que funciona, né? Eu me render ou eu praticar esse treinamento na mente, né? Eu praticar ter uma meta em algo maior e atuar no mundo. Eu falo que assim, eu tenho a honra mesmo de acompanhar hoje muitos estudantes que transferem isso, né, para o que parece ser o mundo de formas muito lindas. Me vieram alguns exemplos, né, de estudantes que estão com a gente na comunidade e que acabam compartilhando os milagres, assim. Uma é uma policial que sempre compartilha vários milagres, assim, do que acontece quando ela se rende, né, nos plantões, né, e como que a coisa se desenrola ali quando ela lembra de colocar esse propósito na frente, de chamar o Espírito Santo mesmo, assim, muitos milagres e o que ela sente, o que ela experimenta, os encontros santos que ela tem, né, ou quando ela esquece, ela fala, hoje eu esqueci e me desliguei disso, a experiência foi outra. Então é muito bonito, assim, ver como isso é experimentado. A gente tem muitos médicos na comunidade, muitos médicos. A maioria psiquiatras, por incrível que pareça, a gente tem bastante psiquiatras que estudam o curso e que, de alguma forma, praticam isso na frente dos pacientes, né? Tipo, como que eu
por exemplo, a verdadeira empatia, que é um conceito muito importante para um curso em milagres, né? E que Jesus fala, inclusive, que é um dos mais desafiadores para a gente aprender, porque a gente está muito acostumado com a falsa empatia. E elas contam coisas lindas, assim, do que acontece quando, ao invés de querer corrigir, consertar o paciente, elas trazem para elas, assim, na mente delas, e escolhem abençoar eles e entregar essa cura para quem é o curador, que é o Espírito Santo. Então, tem muitos casos lindos, assim, né, de pessoas que praticam. Tem muitos alunos que praticam com a família mesmo, sendo mãe, sendo dona de casa, enfim, porque isso que eu acho mais incrível de um curso em milagres, assim, apesar de ter uma linguagem muito específica, né, de ter uma didática bem estruturada, os ensinamentos, eles são universais, a gente consegue aplicar em qualquer lugar, de qualquer jeito, porque é sobre amor, né? Isso, inclusive, para mim, Paulinha, foi uma grande desconstrução, porque, como você falou, Jô, para mim, realmente, o meu sim, no início, eu achava que era para o curso, né, para o curso em si, porque eu pedia muito isso nas minhas orações, me mostra o que você quer de mim, assim, o que eu vim fazer. Eu sentia que era uma coisa muito importante, sabe? Tipo, o que é? E quando eu entendi que era o curso, quando eu me sentia inspirada, porque eu abria a boca, vinha coisas incríveis, eu falava, uau, é isso, então tá, é isso. Parecia que era o livro azul. Quando isso começou a ser desconstruído e eu vi que não era o livro, não era sobre o livro, não era nem sobre a frequência, era sobre Deus, era sobre amor, eu falei, uau, sabe? Até hoje, assim, eu me emociono, assim, só de pensar, assim, a abrangência disso mesmo, assim, sabe? Que vai muito além de um livro, vai muito além. Vai além de Jesus, vai além de todos os anjos, a gente está falando de amor mesmo, assim, de Deus, né? Só um caminho, por isso que é um curso, é um dos vários que existem, um dos caminhos que existem para Deus, né? Pro amor. Então, eu acho que é isso. É muito lindo acompanhar, sabe, as pessoas transferindo isso. E uma das poucas orientações que ele dá no curso é isso: não faça exceções na transferência desses ensinamentos. Para a gente aprender, a gente precisa realmente transferir para tudo, assim, a forma como eu arrumo a minha casa mudou, sabe? Tipo, a forma como eu. Tudo. Tipo, eu vou. Tudo. Não tem exceção. É qualquer coisa que eu faça, não é só mesmo quando eu tô nas lives, nos retiros. Eu acho que esse é o ponto mesmo disso. É encontrar esse estado de consciência amoroso para eu experimentar tudo aqui no mundo, né? Porque a minha experiência diante de tudo muda se eu escolho isso. Sabe que me ocorre aqui, Paulinha, já faz um tempo já ouvindo você, muitas pessoas com quem eu converso, né, porque esse tema propósito permeia a minha vida, né, então já há muito tempo eu tenho conversas sobre isso. E eu trabalho num meio em que existe uma dureza, né, porque é o meio corporativo. Então eu trabalho num meio em que existe uma dureza, assim, absurda, né, quando a gente toca em assuntos como esse, né, em assuntos que remetem à nossa espiritualidade, mesmo as nossas emoções, né? Então, eu sou psicóloga e mesmo tocar neste lugar, né, das emoções, é um lugar, parece que envergonha as pessoas, sabe? É como se elas se sentissem envergonhadas. E aí, ouvindo você falar sobre a sua jornada e sobre essa clareza de propósito que você tem, né, com tanta tranquilidade, com tanta segurança, assim, me emociona, de verdade. Porque muitas pessoas vão na contramão do seu propósito justamente porque acham que é uma fraqueza, ou porque acham que é tipo, mas eu vou falar sobre amor, mas eu vou falar sobre Jesus, ou eu vou falar sobre espiritualidade, ou enfim, eu vou falar sobre emoções, né? Porque muitas vezes eu me vi nesse lugar também, né? De tipo, poxa vida, eu vou falar sobre questões tão subjetivas, e hoje, cara, eu vivo disso, né? É muito louco às vezes pensar nisso, né? Quando eu assumi que era isso de fato, né? E parei de brigar contra, né, o meu propósito, as coisas passaram a funcionar. E eu queria que você
conversasse com essas pessoas agora, sabe? Essas pessoas que estão em dúvida se é isso mesmo. Sabe? Aquelas pessoas que param, às vezes, brigam com o próprio propósito porque acham que isso parece bobo, ou porque isso parece frágil, ou porque ninguém vai dar atenção para algo desse tipo, né? O que que você pode dizer para essas pessoas? O que me vem é que eu já fui assim, mesmo assim, já pensei assim muito, inclusive eu quase já parei de fazer o que eu faço, por isso mesmo, assim. Aonde eu sinto que foi a minha virada de chave sobre isso que você está falando, foi inclusive num trabalho que eu fiz numa empresa na área financeira. Foi uma experiência muito profunda, assim, para mim, assim, de assumir o meu propósito. E foi muito didático mesmo, até para eu estar onde eu estou hoje. Eu sou muito grata assim, a essa experiência. Eu fui fazer um trabalho, hoje eu não trabalho mais diretamente com as empresas, né? Eu tenho hoje muitos alunos que fazem isso, que replicam e tal, mas meu foco hoje é na frequência, mas antes a gente fazia muitos trabalhos em empresas. E, e aí eu fui fazer esse trabalho e a diretora que me contratou, ela conhecia o curso, conhecia meu trabalho, ela falou, olha, carta branca, pode fazer o que você quiser. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Ela foi um anjo na minha vida, assim mesmo, tinha muita confiança ali. E foi uma fase em que as pessoas estavam passando por um estresse muito grande. A empresa toda, principalmente a área dela, que era uma área de atendimento ao cliente, estava passando por uma fase muito estressante mesmo, assim, muito difícil. Eles estavam numa transição e estava dando muito problema na empresa e a primeira área mais afetada é o que os clientes reclamando e eles cuidavam dos clientes. Então ela falou, pelo amor de Deus, as pessoas estão tendo burnout aqui, tá, faz qualquer coisa, pode fazer o que você quiser. E foi incrível, assim, eu desenvolvi um programa, a gente fazia muitas coisas, assim, a maioria era conversas, mas eu dava a volta no quarteirão, caminhada contemplativa, meditação, tudo assim, a gente fez muitas coisas incríveis. E teve uma sessão que a gente fez com a equipe toda, que uma pessoa, ela sentiu muito. É, eu acho que você até lembra desse caso, Jo, porque na época você me ajudou bastante nisso, assim, e até eu conversei com algumas pessoas que me ajudaram a olhar para isso, porque aí, quando isso aconteceu, ela já estava tomando alguns remédios, não foi, claro, por causa desse evento específico, mas na minha mente, como eu tinha muito medo, eu achei que era, né? Já comecei a sentir culpada. Olha, tá vendo o que você tá falando, o que você tá fazendo, não pode, foi muito profundo, porque foi uma sessão muito profunda, todo mundo sentiu. E aí o RH, porque não foi o RH que me contratou, foi essa diretora direto mesmo. O RH ficou preocupado, queria conversar comigo e tal. E era e foi uma pessoa que não era do time direto dessa diretora que tinha me contratado, era do time parceiro. Que também estava muito estressado, e aí o outro diretor falou, posso levar meu time? Achei muito legal. Ela falou, pode. Então essa diretora que contratou não sabia da situação dela. E esse diretor sabia. Quando o RH me chamou para conversar, queria entender o que eu tinha feito. A sensação, gente, era que eu estava tendo uma reunião com o meu ego, assim, ó, mesmo. O que você está fazendo? Que linguagem que você está usando? O que você está falando? Não sei o quê. E eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta, eu tenho vários certificados e tal, mas eu não sou psicóloga. Eu tinha uma psicóloga comigo na equipe, mas, enfim, ela não pode terapia, não pode religião, sabe? A sensação que eu estava conversando com o meu ego, assim, e muito medo, muito medo. E aí eu fui conversar com o meu chefe, né? Depois disso eu falei, Jesus, por que eu tô nessa situação? O que que tá acontecendo aqui? E aí ele lembra, a lição é sempre sua, não tem ninguém. E foi uma das coisas mais difíceis de olhar, porque na minha percepção tava, as empresas têm dificuldades com isso, essa linguagem não pode, é errada. Era exatamente isso que você descreveu, era isso que eu acreditava. Quando eu fui em oração, que foi uma reversão para mim mesmo, tipo, eu tô com medo de falar de Deus. Eu tô com medo disso. Não tem ninguém lá fora. Eu tô projetando literalmente nisso.
quando eu corrigi, gente, foi a coisa mais linda. Quando eu vi que era a minha crença que eles estavam encenando, que não era eles, né? Porque parecia muito que era um problema aquilo. Esse outro diretor pediu para falar comigo. Eu falei, pronto, vou ser presa aqui, sei lá o que vai acontecer, né? Que era o diretor direto dela. E aí ele pediu para falar comigo. Quando eu sentei com ele, ele falou, Paulinha, você não tem noção do que você fez por ela. Ela precisava expressar essas emoções. Eu sou muito grata. Tem um tempo que eu estava acompanhando ela, eu não sabia o que fazer com ela. Ela precisava, assim, depois que eu curei e virei para mim, aí eu fui fazer reunião com o Espírito Santo, porque antes era reunião com o ego, né? Eu falei, caramba, como que a mesma situação mudou? Por isso. E aí, depois desse dia, inclusive, logo depois eu assumi mesmo. Eu falei, olha, eu não vou nunca mais deixar de falar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Se eu sentir, claro, porque nem é sempre que eu sinto, às vezes eu já fiz várias palestras, várias coisas sem nem falar, mas se eu sinto, eu não vou nunca mais porque é para mim, entende? Então acho que essa foi a grande virada de chave assim para mim nessa situação. Tipo, é para mim. Aí tem vários lembretes do amor que vieram me lembrar disso, assim, não tem nada fora da sua mente, é um dos lembretes que eu mais uso hoje em dia, é para você. Quando eu tinha medo era isso, eu tava com medo do amor, eu tava com medo de falar, eu tava com medo de assumir Deus no meu coração, entendeu? E aí era mais fácil achar que era eles que estavam com medo, né? Então não sei se te responde, mas para mim foi uma grande virada, assim, de trazer para mim, assim, ó, é para mim. Perfeito. Sempre é. E aproveitando que a gente chegou nesse lugar, Paulinha, a gente sempre pede para que você também nos leve para a sua visão do máximo alcance daquilo que pelo qual você trabalha, né? Do seu serviço. A minha hipótese é que o máximo alcance é quando todos nós assumirmos essa responsabilidade, né? Isso é para mim, a lição é para mim, e não mais terceirizarmos nas estruturas do mundo. E talvez seja disso que você fala quando você disse que não é sobre salvar o mundo em si, né? Mas salvar a nossa visão sobre o mundo, né? Então, se você pudesse nos levar para esse momento, essa cena, qual é a visão que você tem quando a gente alcançar o máximo do curso em milagres ou desse relacionamento com Deus? Me vem aqui um lugar de uma paz perfeita, assim, absoluta. Um lugar onde nada mais precisa ser feito, corrigido, alcançado. Uma paz mesmo, assim. E com ela uma alegria sem limites, assim, sem formas até. Uma... Nossa, me vem muito isso, assim, uma paz e uma alegria. De tudo é, sabe? Tudo tá, é bem um lugar místico mesmo, assim, tudo se dissolve nisso. E, e aí logo já vem um pensamento de julgamento, ah, mas isso é muito distante, isso é muito abstrato. Mas, mas quando eu tiro isso, eu sei que tá aqui agora, né? Tem uma parte do curso, um ensinamento que me toca muito, que é esse do instante santo, sabe? A gente ainda experimenta que é um processo, né, que parece longe, que parece distante, que parece difícil, mas não pode ser. É um processo só até se tornar esse instante, sabe? É agora mesmo, assim. Então, me vem isso, assim, desse instante santo, a consciência do instante santo. Sempre agora, incondicional.
Não depende de nada, assim, ó. É agora. Não tem nenhum lugar para ir ou para voltar, nada para alcançar. É aqui mesmo, agora. Eu ficaria mais 1 hora nessa frequência que a gente está aqui, pelo menos, ou o dia inteiro. Ou a eternidade. Também foi o que eu pensei, Paulinha. E acho que essa é o maior presente que a sua jornada nos traz, Paulinha. É a vivência e a manutenção dessa frequência do amor, que a gente pode acessar por escolha, mas a gente também pode acessar se unindo a você, a essa comunidade, a esse professor, né? Então, a Frequência do Amor é uma comunidade online que está disponível para todo mundo que sentir esse chamado de receber essa luz do propósito, que eu acho que está muito bem definida nesse servir. E se você gostou, se você se emocionou, se você foi tocado, se você rezou durante esse episódio, fica com a gente, que a gente é absolutamente comprometido com esse lugar também. Toda semana, aos domingos, uma jornada com trilhas que todos nós podemos, devemos e somos caminhantes, vai ser compartilhada aqui. E o destino final é a realização. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco. Gratidão, Paulinha. Obrigada. Nossa, obrigada, gente. Que espaço gostoso. Vamos ficar aqui até a eternidade. Sim, muito obrigada. Um grande beijo. Mua.